Juriscast, o seu podcast jurídico. Bem-vindos, entusiastas da inteligência jurídica. Eu sou o Thiago Facchini e estou aqui em mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Quero lhe dar as boas-vindas, quero agradecer pela presença, pela companhia, pela recorrência por aqui. E hoje temos mais um episódio com mais uma referência jurídica, mas antes da gente entrar no nosso episódio, quero lhe pedir o favor, o carinho de que você, logicamente, replique o nosso Juriscast aqui para seus colegas advogados. Nós estamos disponíveis aí em áudio, em vídeo, né, no YouTube, no SoundCloud, no Spotify, no Deezer, na Google e Apple Podcasts. Então, onde você gosta de ouvir áudio, replique esse som, replique esse episódio, replique os demais episódios para quem, assim como a gente, está em busca de aprender um pouquinho mais na nossa vida jurídica e continuar evoluindo, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema super legal, nós vamos falar sobre sucessão, né? Acima de tudo, nós vamos falar sobre conflitos sucessórios, o que é esse mundo, quais as principais ocorrências e como trabalhar com isso e ser bem sucedido num mundo que está cada vez mais digital, está cada vez mais mundial a nossa presença. Então, tem muita coisa para a gente conversar e para isso vou trazer, logicamente, como de costume, uma especialista para conversar com a gente. Então, ela é Maria Amélia Araújo. Deixa eu ler o currículo dela aqui, que é bem grande, ó. Ela é mestre em Direito Civil pela Universidade Nacional Autônoma de México, UNAM, e formada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pela USP. Além de especialista nos temas das áreas de família e sucessão, arbitragem e planejamento patrimonial. Tem mais de 15 anos de carreira, atuou em alguns dos escritórios, nos principais escritórios do país, também foi advogada do Itaú Unibanco e embaixada do Brasil no México. Fundou neste ano aí a MAA Advogados, que é localizada em São Paulo. Então eu quero dar as boas-vindas e convidar a audiência a dar as boas-vindas para a colega Maria Amélia Araújo. Seja muito bem-vinda ao Juriscast. Bom, Thiago, um prazer estar aqui, né? Obrigada pelo convite. É um tema que eu gosto muito, é um tema à parte, e eu estou muito feliz de estar aqui. Parabenizo vocês pelo trabalho, tem sido enfim, um lindo trabalho, um projeto muito bacana e, enfim, espero que eu possa contribuir de alguma forma. Legal, seja muito bem-vinda e vamos lá então, vamos entrar na pauta. Eu gosto sempre de dar um pouquinho de contexto para a audiência aqui do Juriscast e contexto se faz de duas formas, né? Em especial trazendo um pouquinho um resumo sobre o tema e sobre a pessoa, né? Então eu queria te pedir para que você se apresentasse, né? Apesar de eu já ter lido aqui o seu currículo técnico, mas a experiência que mais vale é a prática que te trouxe até aqui, porque você é uma referência no tema. Então eu quero pedir para você compartilhar conosco como que você chegou até aqui, o que te cativou e, né, como foi essa trajetória até o dia de hoje, até essa conversa. Bacana. Bom, como você colocou, né, eu já trabalho há muitos anos com litígios de forma geral, com contencioso de forma geral, né? E sempre, no começo da minha carreira, principalmente, por muitos anos eu trabalhei focada, né, somente em família e sucessões. Eu trabalhei numa boutique de família e sucessões. E depois, ao longo dos anos, eu fui me aperfeiçoando em outras áreas do contencioso, mas sem deixar de trabalhar com família e sucessões. Então, eu digo que eu tenho aí 15 anos, e eu posso dizer que nesses 15 anos eu sempre trabalhei na área, e foi sempre uma área que me apaixonou, enfim, como eu te coloquei, que foi muito importante para mim, né? Na qual eu me desenvolvi muito. Enfim, e eu diria que é uma área que me apaixona por ter o ser humano, né, como essência aí, né? A sucessão é a área uma das áreas mais humanas do direito, né? O ser humano ali na essência, né? Então, isso fez com que eu sempre gostasse muito, me aperfeiçoasse. E hoje eu continuo trabalhando no MAA com família, além de trabalhar também com outras questões de contencioso, e estou muito contente. Legal. Então, feita aí a devida apresentação e introdução, temos aqui uma especialista no tema, com muita história aí para contar. Vamos ao tema em si, né? A gente está falando sobre conflitos sucessórios. Legal que você trabalhou lá no México, né? Já tem uma experiência internacional.
quando a gente fala em conflito sucessório, né, o tema em si já tem a palavra conflito que associa com problema e tal. Essa área, na sua visão, no geral, é só resolver problema ou tem também muito da parte de prevenção, né? Antever os problemas, se preparar para eles. Um advogado que trabalha nessa área, ele precisa estar preparado, ele vai trabalhar prioritariamente mais com problema ou mais com oportunidades, né, de resolver problemas? Bom, Thiago, acho que as duas coisas, né? Na área de sucessões, ela é muito ampla. E tem muitas oportunidades, porque, evidentemente, é um tema, é uma questão que passa na vida de todo mundo. Todo mundo, em algum momento da vida, enfrenta, né, uma reflexão, ou um problema, ou uma questão sucessória. Então, principalmente agora na pandemia, né, acho que também as pessoas refletiram muito a respeito da vida, do que fazer da vida, enfim, mas é uma área muito ampla. Então, eu diria que você tem como oportunidade toda a parte de planejamento sucessório, planejamento patrimonial. Então, de você trabalhar com uma família ou com uma pessoa que tenha interesse em organizar o seu patrimônio e a forma como vai deixar esse patrimônio para os sucessores, né? Se vai fazer um testamento, se vai fazer uma estrutura mais sofisticada, societária, muitas preocupações relacionadas, às vezes, aos filhos, a questão de tutela. Então, toda essa parte gera uma demanda de trabalho muito interessante, muito bacana de ser feita. E aí você tem, obviamente, quando já instaurado um conflito, um litígio, quer dizer, quando uma família, os herdeiros, já no momento da abertura da sucessão, do falecimento, entram em conflito, aí você tem outras oportunidades que não só a oportunidade de trabalhar com litígio, você vai ter a ação judicial que vai se desenvolver, o inventário e as questões que surgem aí do inventário, mas você também tem, e eu acho que talvez seja uma área pouco explorada, ou duas áreas pouco exploradas pelos advogados de família e sucessões, que são as resoluções alternativas de conflito, né? Que você tem tanto a mediação hoje, né? E que isso está muito em pauta na área de família e sucessões, e evidentemente tem que ser considerada, que a mediação, para quem não sabe, acho que a maioria conhece, mas para quem não sabe, é uma forma de você tentar facilitar o diálogo entre aquelas partes conflitantes, para que elas tentem encontrar a solução para o seu problema e eventualmente até um acordo, né? Até porque muitas vezes os problemas fogem à esfera patrimonial e eles estão em questões muito mais subjetivas. E você tem a arbitragem, né? Que aí, evidentemente, quando você tem que fazer uma avaliação de custos, porque a arbitragem, em alguns casos, ela tem um custo alto, mas também é uma área que eu acho que é hoje pouco explorada pelos advogados de família e sucessões e que tende a solucionar, pelo menos com mais rapidez, as questões sucessórias, né? Então, é muito amplo, os advogados têm que estar, evidentemente, preparados, até por conta de todas as mudanças que acontecem socialmente e que exigem uma atualização constante, mas eu acho que você que tem um olhar aí, como você colocou, não só do conflito em si, naquela questão do inventário que a gente bem conhece, mas com outras formas de você trabalhar bem o assunto. Legal. Você falou aí sobre, né, gestão de conflitos ou resolução alternativa de conflitos. Para quem quiser saber mais sobre o tema, tem um episódio do Juriscast, se não me engano, o episódio 13, tá? Que você pode ouvir um episódio exclusivo sobre isso. Mas vamos voltar para nossa pauta aqui, eu vou me empolgando. Tem um episódio também sobre holdings, né? Que em algum nível a gente pode, né, às vezes falar em sucessão através do uso de holdings familiares e tudo mais. Tem também episódio sobre isso, tá? É o episódio 36. Bom, mas vamos ficar aqui, que aqui é o que importa quando a gente fala de sucessão, né, de conflito. Você falou aí várias vezes a palavrinha patrimônio. Essa temática às vezes pode levar o advogado, até o cliente, a associar esse tema com por exemplo, a novela da Globo lá, pessoas com alto poder aquisitivo, com muitos bens, com empresas,
um padrão que foge bastante do perfil brasileiro geral, né? Nós somos um país de classe média baixa, com um maior volume de pessoas nessas faixas. Aí vem a minha pergunta, você como advogada na área, você entende que esse é um tema exclusivamente para esse tipo de perfil mesmo, ou existe a oportunidade para o advogado ganhar dinheiro e trabalhar com sucessão com o brasileiro médio, o brasileiro normal? Assim, dá para oferecer esse tipo de serviço pro cidadão típico brasileiro? Tem oportunidade aí do advogado ganhar dinheiro com isso? Tem oportunidade. Na verdade, como você colocou essa questão do planejamento sucessório mesmo, dessas questões de conflito serem voltadas para pessoas de maior poder aquisitivo, é um mito, né? Costumo dizer que é um mito, e acaba afastando as pessoas de muitas vezes organizar seu patrimônio adequadamente, porque acredita que isso tem uma conotação, sei lá, de sonegação, ou então de realmente só vale para quem tem muito dinheiro. Então, isso não é uma realidade, né? Todo mundo vai enfrentar, então é uma área que oferece muitas oportunidades, porque inevitavelmente todas as pessoas vão conviver com a sucessão em algum momento de suas vidas, né? Então, eu diria para o advogado que quer atuar na área, ou que atua na área, que sim, se pode buscar oportunidades e conversar. As pessoas não sabem muitas vezes, né? A questão de você prestar algum tipo de informação, porque as pessoas desconhecem muitas vezes quem são seus próprios sucessores. Então, é uma área, sim, que permite em todos os níveis oferecer trabalho, né? E oferecer oportunidades de trabalho e ajudar essas pessoas num momento tão complicado, seja num planejamento prévio ou no momento do falecimento. O que eu coloco sempre é que quando você já tem aí uma discussão judicial, um litígio, é algo que o advogado tem que considerar, é que os litígios de família e os sucessórios, eles são litígios bem intensos, bem demorados, bem demandantes do ponto de vista emocional do advogado, do ponto de vista que, né, um pouco que a gente sempre fala, né, o cliente, ele está num momento muito sensível da vida. Então, o advogado, quando ele entra para a área, ele tem que saber disso, ele tem que considerar que vai ter esse esforço, considerar isso quando ele vai, evidentemente, preparar um escopo, uma proposta de trabalho. Mas, sim, é uma área muito, muito rica em qualquer, né, de qualquer nível aí de econômico e oferece muitas oportunidades. Show de bola! Maria Amélia Araújo falando com a gente sobre conflitos sucessórios e confirmando que para você aí, advogado, estudante de direito, dá para ganhar dinheiro nessa área, tem clientela para todo mundo, porque todo mundo tem algum bem, algum patrimônio, precisa planejar o futuro deles, né? Precisa planejar o que fazer com isso, com a sua família, com seus descendentes, né? E eu acho engraçado que a gente que acaba convivendo e reparando um pouquinho mais no mundo jurídico, eu particularmente percebo que muitas pessoas têm uma visão do direito brasileiro extremamente associada com o direito americano, por conta dos filmes, né? Achando que é igual, que vou fazer um documento aqui e tá resolvido o problema, e a nossa legislação é completamente diferente, os ritos são diferentes, né? O modelo sucessório é diferente, então tem aqui muito a ser ensinado pro público final. A gente, enquanto partes nessa discussão, a gente tem de fato uma responsabilidade em esclarecer o tema, em trazer ele à luz pra gente conversar sobre e explicar que é um tema complexo, é um tema que demora, como você falou, os clientes, se deixarem para fazer isso depois, vão estar em um momento de fragilidade. Então a gente tem que ajudar o brasileiro comum, né, médio, como a gente falou, todos nós, a entendermos que isso aqui é algo que todos nós precisamos ou deveríamos, no mínimo, entender, né, porque é algo que traz benefício prévio, né, quem dirá futuro.
né? Bom, tá aí Maria Amélia Araújo falando com a gente sobre conflitos sucessórios. Lembro a você, advogado, que estamos no YouTube para você conhecer os nossos rostinhos. Basta procurar lá por Juriscast, assistir a gente. E também no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, Google, Apple Podcasts. Onde você quiser aprender com a gente, tem Juriscast, basta buscar. Então, por favor, siga lá, acompanhe e, acima de tudo, encaminhe para os seus colegas advogados que querem ou precisam aprender com a gente, tá bom? Vamos lá. Eu converso com muitos advogados todos os dias, muitos. E em vários temas, nessas conversas, eu percebo que os advogados se declaram ou reclamam que eles não têm uma formação, né, na graduação completa, né? Por exemplo, com a parte de finanças, né? Não é uma parte, e administração, não é algo que a gente estuda lá na faculdade de Direito para tratar o nosso escritório como uma empresa, cuidar de finanças, entradas, saídas, fluxo de caixa, é uma deficiência. Então, esse negócio de a vida real, ela é diferente da vida acadêmica, né? Lá na academia a gente tem muitos professores que também, às vezes eles têm um vasto currículo acadêmico, mas uma experiência prática diminuta, né? A vida real nem sempre chega nos bancos da academia. Então, bastante vezes eu gosto de perguntar para você que tá na trincheira aí, que tá no dia a dia dessa temática, trabalhando com ela, o que não nos falam na academia sobre o direito? Ou quais terminologias que a gente não aprende ou não entende enquanto está estudando, que só vai aprender na prática, só vai aprender descobrir fazendo, né? Então, conta pra gente o que é esse dia a dia. Um advogado que trabalha com esse tipo de conflito vai trabalhar com o quê? Vai ficar fazendo reunião? Vai ficar fazendo mais audiência? Vai ficar redigindo contrato? O que é o dia a dia de verdade? Conta pra gente. Não, é verdade. Eu acho que o que você colocou, né, de você precisar saber de coisas que não são propriamente jurídicas. Então, você falou até da questão da contabilidade. Contabilidade era uma coisa que todo advogado deveria ter na faculdade, e a gente usa muito na área de família, né? Eu acho que a primeira coisa que o advogado tem que saber na área, e antes de entrar um pouquinho aí no meu dia a dia, é que ele não adianta saber só família e sucessões, não adianta só saber as regras sucessórias, porque num conflito sucessório aparecem uma série de questões que estão fora do direito de família e sucessões, do direito de sucessões propriamente dito. Então, por exemplo, é muito comum você ter, às vezes, a família ter uma empresa, e eu não estou nem falando de gente com muito dinheiro, tá, Tiago? Assim, às vezes tem uma empresa pequena, familiar, que envolve aspectos societários. Então, se você achar que você estudar ali o Código Civil, a área de família e sucessões, e especialmente as regras sucessórias, é suficiente para atuar nessa área, não é. Então, você precisa, sim, ter uma visão generalista. Você não precisa, obviamente, se especializar em cada coisa. Eu não preciso ser especialista em societário, especialista em tributário, mas você precisa, sim, ter uma visão ampla, porque o procedimento em si de um inventário, ele é um procedimento simples. O problema são as coisas que giram em torno disso, né? Então, o primeiro ponto que eu colocaria é você sempre estar muito antenado a isso, muito antenado nas decisões, porque é um direito que é extremamente muda muito, né? Então, você tem a jurisprudência sempre caminhando aí com mudanças sociais. No aspecto pessoal, eu diria que um grande ensinamento que eu coloco e que talvez não seja muito simples, mas muitas vezes o advogado, quando ele não tem tanta experiência, ele não imagina. Mas que eu aprendi é que você não vende nessa área só um serviço jurídico, você vende uma sensação de tranquilidade e confiança para o seu cliente. Eu acho que em todos, obviamente, os aspectos, mas nessa área mais do que nunca. Então, isso implica que o advogado que cuida dessa área e
que trabalha nessa área precisa ter disponibilidade. Ele não pode ser um advogado, obviamente, há limites, enfim, mas que se importe em receber um WhatsApp do cliente às 8 horas da noite, às 10 horas da noite, porque receber uma ligação do irmão falando, veja, né, ou no fim de semana de ter que fazer uma reunião, porque o cliente ele precisa se sentir muito seguro, ele está num momento muito vulnerável quando você tem um litígio. Então, eu diria que esse é o grande ensinamento pessoal, né, você ter disponibilidade, ter flexibilidade, é uma profissão que exige, como outras profissões exigem isso, né? E, obviamente, você acaba perdendo a oportunidade se você é um advogado que não tolera esse tipo de abordagem ou de entrar em questões muito pessoais aí com os seus clientes. Então, assim, em termos de aprendizagem fora dos bancos, eu diria que é isso. Tenha uma visão multidisciplinar das coisas, esteja muito atento à jurisprudência e seja um advogado disponível ao seu cliente. Em relação ao dia a dia, é um dia a dia muito igual, né? Assim, no sentido de você ter... as demandas são bastante parecidas. Então, você faz as reuniões, os clientes demandam muito reunião. Tem muita questão da advocacia, do contencioso mesmo, de fazer petição, de fazer recursos, de estar nessa frente aí de litígios. E na parte de planejamentos, você tem a elaboração de testamentos, enfim. Então, eu não acho que foge muito aí ao dia a dia de um contencioso normal, para quem já atua na área sabe o que eu estou falando, mas basicamente você fica entre reuniões com os clientes, peticionamento, eventualmente você participa de um julgamento, faz uma sustentação oral, tem as audiências da área, são audiências que realmente são demoradas, né? São audiências mais intensas do que as audiências no cível geral, então me parece que é mais ou menos isso, assim. Legal, então está esclarecido o dia a dia e dada a dica de ouro de quem vive isso na prática. Obrigado aí por compartilhar com a gente essas dicas extremamente valiosas, né? Que só quem trabalhou na área sabe o quão valiosas elas são. E agora que a gente esclareceu um pouquinho aí para quem quer conhecer um pouco mais da área, ou quer se aprimorar nela, né? Como é que é esse dia a dia, quais dicas são valiosas nessa atuação, vamos nos colocar no outro lado agora. E quanto aos clientes, né? O que é mais comum? O que os clientes mais precisam de ajuda? Ou quais são os temas que nós, advogados, precisamos estar mais preparados para ajudar mais, para explicar melhor? Como é que... O que é o tipo de demanda que o cliente traz e que a gente precisa estar pronto para conseguir ajudá-lo de uma maneira realmente eficiente? A maior parte das dúvidas, né, é sobre realmente, talvez nem sejam dúvidas tão complexas, né, são dúvidas do dia a dia, né, então, como que eu vou administrar o meu patrimônio, como que vai ser administrado o meu patrimônio, com quem, né, meus filhos podem ficar no caso de falecimento, como é que eu organizo isso. As pessoas não desconhecem muitas vezes quem são os próprios sucessores, então vem muitas dúvidas nesse sentido. Quem são os meus sucessores? O meu marido é meu herdeiro, não é? Então, são dúvidas que o cliente traz, mais básicas mesmo da área, né? Então, o que eu costumo muito responder são questões mais simples. Quando você já tem ali um processo de inventário, aí o grande desafio, né, de explicar para o cliente, e aí realmente começam a surgir muitas dúvidas, porque o inventário tem lá uma tramitação específica, enfim, mas a verdade é que ele não acompanha, né, um processo judicial não acompanha o ritmo da vida, as necessidades da vida. Então, isso gera muitos questionamentos aos clientes. Então, você tem que estar muito preparado para explicar ao cliente que
quando você tem um conflito sucessório, as coisas não vão acontecer muitas vezes no ritmo que ela espera. Então, eu preciso vender um imóvel. Bom, mas como você tem aqui um conflito, você tem uma discussão judicial, você não vai simplesmente vender o imóvel, você precisa de um pedido para o juiz, de um alvará, né? Você precisa de uma avaliação, muitas vezes. Isso leva um tempo, né? Pode ser que o outro herdeiro não concorde. Então, eu acho que isso gera muita ansiedade para o cliente, e aí começa a gerar muitas dúvidas. O cliente tem na área de sucessões, ele tem uma tendência a querer que você antecipe tudo o que vai acontecer. Então, vai acontecer isso, depois... Então, eu acho que é isso que gera muito... você tem que estar muito bem preparado. As questões técnicas, eles perguntam muito, mas elas não são tão... não te exigem tanto. Eu acho que o que exige mais e para o qual você tem que estar preparado é para o enfrentamento desse dia a dia, dentro de um conflito, e ir, de alguma forma, tranquilizando o seu cliente das coisas que podem ir acontecendo, de como ele precisa, né, ter uma paciência que, às vezes, a situação exige. Legal. A gente está, infelizmente, se encaminhando para o final aqui da nossa conversa, já está dando o nosso tempo, mas eu quero fazer uma pergunta que, inclusive, está aqui no tema do nosso episódio, né, que é conflitos sucessórios em um mundo cada vez mais digital. E é fato, estamos aqui num ambiente digital, conversando via internet, e o mundo é isso, né? Hoje em dia nós podemos estar em qualquer lugar do mundo, né, sem sair de casa. E da mesma forma o nosso dinheiro, né, as nossas propriedades e tudo mais. Então, pensando nesse mundo cada vez mais global, né, esse panorama que tem mudado muito rapidamente, né, recentemente, o que você vê de oportunidades e riscos, né, desta facilidade, digamos assim, de expansão do nosso acesso, né? Você tem algum exemplo para compartilhar com a gente sobre casos relacionados a conflitos e que, assim, expandam esse nosso pensamento, não diria que básico, mas que mais comum, de um conflito regionalizado, de bens regionalizados no Brasil e tudo mais? Você tem alguma coisa nessa linha mais global para compartilhar com a gente? Olha, tenho, e assim, é um grande desafio, porque... Deve lidar com direito internacional, deve ter bastante ramificações do problema, né? Torna muito complexa, né, a questão internacional, porque você não tem um direito internacional, né, digamos, você até tem algumas convenções, alguns tratados, mas não existe um direito geral internacional. Cada país tem as suas próprias regras, né, as suas próprias regras sucessórias, as suas próprias regras em relação ao regime de bens de um casamento. Então, hoje você tem facilidade para comprar ações nos Estados Unidos, na Bolsa de Valores, só que isso tem um impacto sucessório. E as pessoas não sabem, né? Hoje as pessoas também moram num país, trabalham em outro, quer dizer, isso acabam, né, adquirindo bens, então isso tem sim um impacto, e é importante saber, né, ou ter a informação antes de você adquirir um patrimônio fora do Brasil, por mais simples que isso seja, porque, por exemplo, em alguns países a tributação sucessória, né, ela é muito alta. Então, eu vou comprar um imóvel nos Estados Unidos, na pessoa física, né? Só que isso gera, né, em caso de falecimento, um imposto muito alto sucessório. Então, como é que você pode fazer isso de uma forma mais eficiente? Eu já tive casos muito complexos, por exemplo, de um casal, né, que se casou em outro país, né, enfim, foi morar num outro país, se casou ali, ficou, né, no caso era no Reino Unido, ficou lá um tempo, enfim, voltou, e depois não sabia nem o regime de bens exatamente que tinha feito lá, quer dizer, que aquele regime de bens ele vai ser aplicado aqui, e era um regime
totalmente, né, inesperado para eles. Quer dizer, como é que... porque lá foi o primeiro domicílio conjugal, né, que a gente diz, então vai aplicar o regime de bens ali do casamento, embora eles depois tenham passado a maior parte do tempo no Brasil. Então, essas pequenas coisas, porque as pessoas mudam, resolvem fazer um casamento, não sei, diferente, vou casar em Portugal, vou casar ali na Itália, né? Enfim, quem pode, né? Para quem pode, mas são pequenas coisas que geram efeitos sucessórios, geram uma grande confusão, né? Em termos de direito internacional, e que as pessoas precisam sim estar atentas. Uma outra coisa dessa parte digital que eu acho que veio para ajudar, na maioria das vezes, mas também que gera questões na área, um pouco, na verdade, a evolução, né, eu diria, da tecnologia não compatível com o caminhar do direito, né? Então, você já tem o direito, a legislação e as normas jurídicas, elas têm um caminho a ser seguido, né? Uma evolução ali legislativa ou mesmo da jurisprudência, que não necessariamente acompanha as exigências do mundo digital. A gente tem, por exemplo, o caso hoje que ainda não existe uma regulamentação, né, da sucessão do acervo digital. Então, você vai tendo aí uma construção jurisprudencial, mas você ainda não tem uma norma que rege, ou mesmo o testamento virtual, né, o testamento por vídeo, que é algo que em alguns países já é aceito, aqui não é ainda. Então, isso também é algo que precisa ser evoluído, né, de alguma forma aqui. Então, eu diria que a tecnologia, a digitalidade nos ajuda muito, mas no direito, e acho que em todas as áreas, não só das sucessões, tem essa dificuldade que é realmente acompanhar toda essa grande esse grande boom tecnológico com as normas jurídicas e com o nosso sistema, né, que é o sistema do civil law, que, enfim, não, é um sistema que vai caminhos um pouco mais lentos. Tá? É isso aí, meus amigos. Estamos vivendo um mundo novo e a tendência é as barreiras desse mundo ficarem cada vez menos claras, mais expandidas, e por conta disso acho que fica claro que para quem tem preocupação ou patrimônio é legal se preparar para isso, né? Tava esses tempos conversando com um amigo meu que trabalha com direito internacional e ele falando sobre um processo, né, similar de inventário, que não houve a preparação correta. Então a pessoa tinha bens nos Estados Unidos, tinha bens no Brasil, então, e tinha problemas tinha conflitos sucessórios aqui. Então o dispêndio financeiro relacionado foi gigante. Primeiro porque lá chegava a 40% a taxa para fazer o repasse, fazer essa distribuição. Mas você precisa de um especialista lá, você precisa abrir um inventário lá. Exatamente. Você precisa abrir um inventário aqui. Essas coisas ocorrem de formas completamente diferentes, precisam de um apoio jurídico diferente normalmente, aqui e lá. Então a família também, a preparação é também um jeito de proteger a família e o patrimônio da família, porque, querendo ou não, isso implica num investimento financeiro que pode ser bastante alto. Tende a ser. É uma coisa, só para complementar, essa regra, né, do Brasil. O Brasil, aqui a gente só partilha bens que estão aqui, né? Então, assim, o inventário aqui no Brasil, ele não vai incluir bens no exterior, né? Sejam eles... obviamente há muita discussão a respeito, enfim, né? Há uma pressão aí também para que esse posicionamento mude, mas hoje a situação você partilha no Brasil os bens que estão aqui apenas. Então, isso gera, como eu falei, você brinca de comprar ações dos Estados Unidos, né? Ou de investir de alguma forma no exterior, e aí depois você tem realmente um custo muito alto para fazer a sucessão, e precisa realmente de um processo que às vezes nem é algo tão complexo, mas você precisa contratar
um advogado local, né? Isso tem um custo, enfim. Então, realmente é algo que precisa ser pensado. E por experiência, né, aqui na ProJuris a gente trabalha com a área de tecnologia, então o Brasil tem uma comunidade gigante e crescente, por exemplo, de programadores, pessoal que trabalha com tecnologia no Brasil para empresas de fora do Brasil, recebendo em dólar, recebendo em contas digitais lá fora. Então, por mais que pareça simples esse processo de receber lá, né, trazer esse dinheiro para a pátria aqui, mas e se, né? E se tiver algum problema, como é que faz? Às vezes pelo dinheiro, a origem, sei lá, as pessoas já investem lá, já pensam em adquirir imóveis, pensam em adquirir ações e outros ativos, mas tem que pensar no próximo passo. E espero que essa conversa aqui tenha ajudou a mim, espero que tenha ajudado toda a nossa audiência aí a entender a importância, a complexidade do tema. E chegando aí ao final do nosso episódio, só posso quero agradecer aí, Maria Amélia, muito obrigado por ter compartilhado conosco o seu conhecimento nesse tempo que a gente esteve junto. Logicamente agradeço aí também a audiência e deixo aqui o espaço para você dar a sua palavra final à audiência e deixar aí o seu contato, porque normalmente a audiência vai atrás dos convidados, querem conversar, querem tirar dúvidas, querem indicar. Então, muito obrigado e fica à vontade aí para dar a tua palavrinha para a audiência. Tiago, eu que agradeço pela oportunidade, eu espero ter podido, né, de alguma forma contribuir aí com a discussão. É um tema muito denso, muito rico. Claro que a gente conseguiu dar umas pinceladas, mas tem muita coisa aí para falar. Eu estou completamente à disposição, né, para esclarecer dúvidas. Eu vou deixar o site do meu escritório ali, você também tem a oportunidade de enviar e-mails, enfim, que é o www.maa.adv.br. E o e-mail de contato do escritório, que é o contato@maa.adv.br. Muito obrigada. Show de bola, um agradecimento então especialíssimo à nossa convidada por ter passado esse tempo aqui conosco e, acima de tudo, compartilhado tanto conhecimento. Um outro agradecimento não menos importante para os nossos entusiastas aí da inteligência jurídica. Muito obrigado a cada um de vocês que ouvem os episódios do Juriscast, que nos fizeram aí ultrapassar essa marca de 100 mil ouvidas já, uma audiência qualificadíssima e crescente. Agradecimento por terem nos acompanhado até o final de mais um episódio aqui do Juriscast. Logicamente, em breve a gente retorna para cá. Nesse meio tempo, continue aí ouvindo os demais episódios. Tem muito conhecimento legal, muitas referências legais. E curta, compartilhe, comente, sugira, se você quiser aí sugerir algum tema, quer ouvir algum tema específico aqui no Juriscast, ou quer que eu traga aqui um convidado em específico, entra lá, juriscast.com.br, manda um e-mail pra gente que a gente vai atrás de novas referências, tá? Vai ser um prazer chamar mais gente tão qualificada quanto a nossa convidada de hoje para conversar com a gente. Beleza, gente? Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Até mais e tchau! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br.